Bom, nós vamos falar hoje, então, sobre meios de defesa do executado, né, no processo de execução, né, obviamente. Então, o devedor, como nós falamos lá na aula, nas primeiras aulas, nós dissemos que a execução, ela trabalha em favor do exequente, em favor do credor. Trabalha com esta lógica, né? Parte do pressuposto que o credor tem razão, porque o credor está munido com um título executivo. E dentro da execução, não se admite debates acerca do se deve ou se não deve, como regra. Né? Você questionar a execução, dentro do processo de execução, isso não é admissível. O que nós temos na execução é o contraditório. Foi feita a penhora, intima o devedor, né? Cancelou a penhora, intima o credor e o devedor, né? Eles têm direito de ser intimados, de se manifestarem, né? Foi feita a avaliação, intima ambos para eles se manifestarem. A expropriação, né? Conforme a gente falou ao longo do curso, né? Então, o contraditório existe de forma bastante sedimentada, né? Agora, o que não há na execução é a ampla defesa. Não há essa previsão da ampla defesa. O que nós temos são situações excepcionais em que se permite ao devedor que ele questione a execução. Então, nós vamos falar de três tipos de defesa que o executado tem a seu dispor. Nós vamos falar sobre os embargos à execução, que é o que eu me predispus a falar hoje, embargos à execução. Então, os embargos são uma ação proposta, tem natureza de ação, né? Consiste numa ação que é proposta pelo executado, é proposta, então, uma ação que vai se antepor, vai se contrapor à execução. Então, uma ação de um lado de execução e outra ação de embargos à execução. Então, esse é o que eu vou falar hoje. Na próxima aula, amanhã já, né, nós vamos falar sobre impugnação ao cumprimento de sentença. Que isso aí já é desenvolvido dentro, então, do chamado cumprimento de sentença. Nós temos um mecanismo também de defesa, que é bem excepcional, chamado de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, perceba, o que você tem que mentalizar? O tipo de defesa vai ser conforme o tipo de título. Tanto é que eu falei para vocês, lá no início do curso, eu falei assim, gente, nós precisamos desvendar os tipos de título executivo, temos que falar do título judicial, temos que falar do título extrajudicial, porque além de afetar o procedimento executivo, também afeta e muito o tipo de defesa. Na execução por título extrajudicial, a matéria defensiva do devedor, embargos à execução. Na execução por título extrajudicial, título judicial, que é o que a gente chama de cumprimento de sentença, a matéria defensiva se chama, meio, melhor dizendo, defensivo se chama impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença é feita dentro do processo de execução. Dentro. Os embargos da execução é feito fora. É feito por uma outra ação. É uma ação proposta contra a ação de execução. Tá? Então, nós vamos comentar sobre isso hoje. Trouxe aqui um slide para a gente para compartilhar aqui com vocês, para a gente então bater um papo sobre isso, tá? Para a gente falar então dos principais aspectos. Então vamos falar então sobre embargos à execução, que é uma ação proposta pelo devedor, pelo executado, para questionar, para buscar o questionamento ou a extinção do processo de execução, tá? Então esse é o grande ponto, né, de amarração acerca dos embargos de execução, né? Você pode utilizar a questão de nomenclatura, né? Você pode utilizar a expressão embargos do devedor, tem gente que usa essa expressão embargos do devedor, tem gente que usa a expressão embargos da execução, né?
me parece que a expressão mais técnica, né, é embargos do executado, né, ou embargos de execução, tá? Então, essa oposição, né, dos embargos do executado, né, então é um mecanismo ali previsto, né, no sistema que tem a natureza, então, de um processo de conhecimento autônomo, né? Então, o oferecimento, a apresentação desses embargos por parte do devedor vai fazer, então, vai instaurar, vai deflagrar um novo processo. Então, com relação ao título executivo, com relação ao processo executivo, né? Então, nós teremos, como se fosse o seguinte, olha, duas ações nós vamos ter, né? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento para vocês verem. Você vai ter aqui, por exemplo, uma ação de execução, né? Uma ação de execução, e depois você vai propor os embargos, e eles vão ser apensados, vão ser distribuídos por dependência, né? Então, você vai ter duas ações distintas, a de embargos, né? A de execução, e a de embargos, que vão tramitar separadamente, porque na execução nós temos a prática de atos executivos, penhora, avaliação, expropriação, né? E nos embargos, que vai ficar apensado, né? Que vai ser distribuído por dependência, eles ficam juntos. Né? Imagina que se fosse um processo físico, eles ficariam assim, andariam juntos, apesar de serem distintos, tá? Então, eles andam juntos, mas são processos totalmente separados, porque os embargos constituem uma ação autônoma, tá? O regramento disso está em poucos artigos, está no 914 do Código de Processo até o 920 do Código de Processo, tá? Essa ação, né, chamada de embargos à execução, aliás, muito cuidado, né, com a palavra embargos, né? Embargos pode ser recurso, embargos pode ser meio de defesa na execução, né? Vocês estudaram recurso, né, no semestre passado, nós temos lá embargos de declaração, temos embargos de divergência, que são recursos, e aqui na execução, nós temos então os embargos à execução, que é mecanismo de defesa, uma ação defensiva do devedor, do executado, e nós temos também os embargos de terceiro, né? Não sei se eu vou ter tempo para falar dos embargos de terceiro, eu gostaria muito de falar sobre isso, que é uma ação bem interessante, tá? Então, ele é um novo processo. Essa ação proposta pelo devedor, né, esses embargos da execução, tem natureza cognitiva. Né? Então, ele vai se defender propondo uma ação contra a execução. Né? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa mentalizar. Tá? Quem me chamou aqui? Pois não. Pois não, Lívia. Sou eu, professor. Pode repetir para mim os artigos, por favor? 914 a 920. Tá? Nós vamos analisá-los. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, aqui, ó, o primeiro contexto, né? Primeiro um contexto aqui sobre isso. Então, ele tem uma natureza de ação, é uma ação contra a execução, né? Então, ali, então, é uma ação de conhecimento, que há uma cognição plena, tá? E você, aí que tá o ponto. Você pode discutir ali qualquer assunto prejudicial à execução. Então, se tiver algum ponto que vá prejudicar o andamento da execução, por exemplo, a assinatura é falsa, o cheque foi fraudado, né, adulterado, né, roubaram meus documentos, sei lá, né, qualquer tema, qualquer assunto, você discute então dentro dessa ação. Essa ação chamada de embargos à execução. Ela tem uma cognição ampla, é o que a gente chama de cognição plena. Então, te permite você, então, debater qualquer assunto ali dentro, tá? Quando se fala em cognição plena. Então, e o próprio 914, ele fala, então, também, né, como eu estava comentando aqui com vocês, que é uma distribuição por dependência. Por que dependência? Porque embargos, eles são prejudiciais à execução. Eles visam atacar a execução. Então, justamente por isso, eu preciso, então, propor a ação, né, distribuir por dependência junto à mesma vara, né, vai ficar pensado ali, vai ficar conexo, né, com a ação de execução. Né? Então, nós temos ali uma competência, né, absoluta, né, chamada de competência funcional. Tá?
Então, cuidado com isso, né? Não se esqueçam disso. É uma ação autônoma, de conhecimento, com a cognição plena. Então, eu posso ali me valer de qualquer matéria, né, de defesa, né, que vá afetar o andamento da pretensão executiva, né? Então, é bem interessante esse tipo de ação, né? Então, vai ser uma atuação então apartada, né? Porque são processos distintos, como eu estava dizendo. Então, uma coisa é o processo de execução, outra coisa é o processo de embargos de execução. Então, quando se fala em autuação em apartado, né, o que está significando, né? Então, que nós vamos ter ali, então, situações diferentes, processos diferentes, tá? Então, é bastante interessante essa lógica que você precisa mentalizar. E como é uma ação totalmente distinta, né, do processo de execução, há uma necessidade, então, de você instruir esses embargos com as principais peças, as principais cópias do processo de execução, né? Então, as peças processuais mais relevantes, então, tem que ser instruídas, né, tem que ser colocadas nos embargos, né? Apesar de ter o magistrado ter o acesso, né? Eu entendo que essa regra é um pouco desnecessária, né? Porque você está ali apensado, né? Então, só fazer menção, né? Então, se há uma conexão entre esses processos, eles estão juntos, estão na mesma vara, né? Então, enfim, eu acho que isso aqui foi um preciosismo totalmente desnecessário, né? Então, mas enfim, o que o Código de Processo diz que tem que haver reprodução nos embargos das peças que são fundamentais ao andamento da execução, tá? E um ponto, então, né, como eu estava dizendo, né, como a gente estava falando que você pode alegar qualquer coisa que seja prejudicial à execução, né? Então, esta afirmação ela está amparada justamente nessa última hipótese que eu coloquei aqui, ó, justamente aqui, né? Que aqui fala, no próprio CPC fala. O legislador, meus amigos, o legislador é muito engraçado. Ele fala o seguinte: olha, você pode alegar isso, aquilo outro. Aí depois ele põe no final assim: você pode alegar qualquer coisa, né? Eu acho curioso isso, né? A gente tem vários dispositivos que falam isso, né? Por exemplo, lá na legislação civil pública fala: olha, é cabível a tutela dos direitos difusos dos consumidores, do meio ambiente, né, das pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim, do patrimônio turístico, estético, paisagístico, aí põe lá, qualquer direito difuso. Aqui eles fizeram a mesma coisa. A Constituição também fala, é vedada a discriminação de raça, cor, sexo, etnia, não sei o quê. Aí depois põe lá no final, toda e qualquer forma de discriminação é vedada, né? Então, eu acho curioso que o legislador tem esse vício, né? Então, de arrolar algumas hipóteses, que seriam uma hipótese de cabimento, e depois no final eles põem uma cláusula aberta, qualquer situação que afete a execução, né? Então, qualquer ponto, então. Mas, enfim, então essa parte que eu coloquei de amarelo aqui para vocês é justamente a abertura que nós temos, então, para você discutir qualquer outra coisa que não seja as outras hipóteses acima aí, né? Vamos fazer aqui um breve comentário, então, sobre essas outras hipóteses aqui, então, né? Bom, quando se fala... Bom, isso aí está tudo no artigo 917, tá? Esse esquema que eu pus aí para vocês. Está no 917, que lá fala as matérias são passíveis de serem arguídas pelo executado, né? Na ação de embargos, tá bom? Pois bem, então, essa primeira hipótese, é o inciso primeiro, que é o que chama de inexequibilidade do título, né? Então, quando se fala em inexequibilidade, ou seja, o título não é exequível, o título não é executável, significa que tem algum vício no título, que retira a eficácia executiva do mesmo. É isso que está significando isso, né? O título não é executável, né? Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, né? O cara fez um aditivo à cédula do produto rural, a CPR, né? E não juntou o original. Ele está executando só o aditivo, né? Não executou o original, lembram? Né?
Aquele outro exemplo clássico, né? O cheque, ele já foi apresentado há mais de... você lembra que você tem 30 dias para apresentar o cheque, para a mesma praça, 60 dias de praças diferentes, e depois começa a fluir um prazo de 6 meses, que é o prazo da executividade do cheque. Passado esses 6 meses, então imagina lá, ele está executando um cheque que passou ali 8 meses do prazo da sua executividade. Então aquele cheque, ele é inexequível. Você não pode entrar com a ação de execução do cheque que ultrapassou esse prazo de 6 meses, né, da data da sua apresentação, da data da sua assinatura, né? Então, mas lembrando que você tem da data da emissão do cheque, assinatura e emissão, né? Você tem 30 dias para apresentar, se for mesma praça, 60 dias praças diferentes. E aí começa a fluir o prazo de 6 meses para você executá-lo, caso, né, de implemento, né? Passado esses 6 meses, então o cheque ele perde a executividade. Então, imagina, o cara está executando um cheque que tem ultrapassado então esse prazo de 6 meses, né? Então você vai embargar, você vai entrar com a ação de embargos de execução e vai alegar inexequibilidade do título, tá? Essa é a hipótese, né? Bastante interessante, tá? Então, é qualquer situação, né, que afete a eficácia executiva. Eficácia executiva, tá? A bem da verdade, nem precisava desta primeira hipótese, porque olha o que diz a segunda hipótese, né? Inexigibilidade da obrigação. Então, isso aqui é mais amplo, né? Inexigibilidade da obrigação é muito mais amplo do que a inexequibilidade do título. Então, é qualquer causa, esse número 2 aqui, é qualquer situação, né, que afete a obrigação, né? Então, por exemplo, uma dívida que não está vencida, né? Enfim, a parte é ilegítima, né? Então, a obrigação não é certa, não é quantificável, né? Enfim, eu entendo que essa hipótese número 2, por si só, bastava, não precisava a número 1, né? Porque a número 2 é mais ampla do que a número 1, né? Então, temos esse tipo de situação. Penhora incorreta. Deixa eu numerar aqui, já que eu comecei colocando número, né? Então vamos falar da... Deixa eu numerando todos. Correta, avaliação errônea, excesso de execução. Excesso de execução é o que mais tem. É o mais comum, né? 7. Vocês estão tendo direitos reais, né? Acho que eu vou pôr um problema baseado nisso aqui, ó. Vocês entrar com embargo de retenção por benfeitorias. Ah, que beleza. Né? Tá bom? Falei nada, não. Fica a dica aí. Olha só, meus amigos. Vamos... Vamos falar, então, da penhora incorreta, né? Olha, como vocês já devem ter intuído, né? É qualquer vício na penhora, né? Qualquer excesso na penhora. Então, é passível, então, de você questionar via embargos, né? A penhora sobre um bem de família, penhora sobre um bem, né, obviamente, fora do âmbito de penhorabilidade, né, que é o que a gente chama de bens impenhoráveis. Então, qualquer vício na penhora, até mesmo o excesso de penhora, né? Então, é possível, então, você interpor os embargos de execução, tá? Você também pode provocar, às vezes, se você não quiser embargar, né, como é matéria de ordem pública, você pode alegar isso por mera petição, tá? Às vezes os advogados entram com embargos de execução, aproveitando essa brecha aí, porque embargos de execução tem a condenação em honorários, tá? Mas qualquer matéria que afete a vício de penhora é matéria de ordem pública, né? Se for os bens impenhoráveis, que é do artigo 873, os bens de família, né? São matéria de ordem pública. Então você não precisa necessariamente embargar, tá? Vamos fazer aqui um papel de advogado do diabo. Mas os advogados não querem saber, meus amigos. Eles não querem saber. Eles vão entrar com embargo, sim, porque como é uma ação, se eles ganhando essa ação, eles tendo esse motivo justificado, a penhora incorreta,
vai ser honorários que eles vão ganhar, vai ser muito simples, né? Vai ser muito fácil, né? Então, os advogados se valem disso daqui, sim, na prática, tá? Eles não querem saber muito, não. Mas, se você quiser ser ético, né, e ter um pouco mais de agilidade, né, uma simples petição, no processo de execução mesmo, já permite você obter o cancelamento, né, da penhora ou a diminuição da penhora. Mas, enfim. Então, e o próprio sistema, se você pegar o 917, parágrafo 1º, fala que, nos casos de incorreção da penhora, ou até mesmo da avaliação, pode ser impugnado por simples petição. Simples petição. Tá? No prazo de quê? De 15 dias a contar do ato. Tá? Então tem essa possibilidade. Só um detalhe, meus amigos. Eu vou comentar sobre o procedimento. Tá? Eu vou falar sobre o procedimento dos embargos. E eu acho que vocês vão se lembrar que lá na execução nós falamos o seguinte. O processo de execução de título extrajudicial, por exemplo, execução do cheque, nota promissória, um contrato, duplicata, né? Está executando um título extrajudicial. O devedor ele é citado, lembram? Ele é citado para pagar em 3 dias ou pedir o parcelamento. O parcelamento ele deposita 30% e o restante em 6 vezes, lembram? Ou ele pode embargar. O que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte: a penhora, estamos falando de penhora, meus caros. Penhora. A penhora ela vai acontecer lá na frente. Lá na frente. Então, por isso que tem essa abertura, né? Penhora, a mesma coisa vale pela avaliação, né? Nem precisava ter colocado em artigo em incisos diferentes, né? Tanto a penhora quanto a avaliação, você já sabe, elas vão acontecer no momento posterior, né? Então, só relembrando aqui para vocês, ó, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Ó, execução. Lá na execução, o que nós temos? A fase postulatória, e nessa fase postulatória nós temos, então, a petição inicial, nós temos a admissibilidade da petição inicial, nós temos a citação e as posturas do executado. Então, lá nas posturas do executado, nós temos pagamento em 3 dias, nós temos o parcelamento, que é 30%, lembram? 30% e mais, e o restante em até 6 vezes, ou embargos, a execução, tá? Então, só um minutinho, vou fazer um esquema bonitinho aqui para vocês se lembrarem. Aí depois nós temos a fase que nós estudamos, fase instrutória. Na fase instrutória, o que nós vimos? Penhora e avaliação, certo? Depois nós vamos para a fase expropriatória. Na fase expropriatória nós vimos lá então a adjudicação e as alienações e a penhora de créditos. Também uma técnica expropriatória, eu trabalho com essa vertente, tá? Ok? Então, ó, deixa eu converter isso aqui num esquema para vocês, ficar bonitinho. Será? Esquece. Oh, oh. Oh, oh.
ficou ruim. Ué, gente, o que eu vou ter que fazer? Tem que mexer aqui. Aham. Agora sim. Vai pra cá. Palavra execução. Né? Execução por quantia, fundado em título extrajudicial. Tá? Então é esse o panorama que nós temos. E óbvio, né, a próxima fase é a fase satisfativa, que é o pagamento. Pode implemento. Certo? Deixa eu ter ficado maiúsculo, né, jovem? Ai, ai. Pode implemento é chamada de fase. Nem gosto de falar de fase, não. Satisfativa. Implemento. Agora não ficou bom, não. Então, meus amigos, nós temos esse panorama aí. Esse é o panorama lá da execução, né? Então, nós vamos ter essas fases aqui, ou subfases, né? Então, olha aí que interessante que ficou. Então, aqui, ó, nas posturas do executado, né, que eu quero chamar a atenção de vocês, é aqui que nós temos, então, a oportunidade do executado ofertar, apresentar os seus embargos à execução. É aqui, tá? Então, ele vai ter um prazo aqui de 15 dias. 15 dias. Tá? Que essa é a regra do sistema. Agora, o que eu estava dizendo para vocês também, nas hipóteses aqui de cabimento, ó, me acompanha aqui no slide, por favor. Penhora incorreta, avaliação errônea, certo? Então, acontecem aqui, ó, esses problemas. E, como você pode perceber, a fase de apresentação dos embargos ficou ali para trás. Rolou na fase postulatória. Então, o que o sistema está dizendo para vocês é o seguinte: você, mesmo já tendo passado o prazo dos embargos, mas se houver algum incidente aqui na execução, viciando a penhora, ou equívocos com relação à avaliação, você também está autorizado a embargar, né? Então, eles falam aqui no 917, falam de você, na incorreção da penhora ou avaliação errônea, né? Poderá, então, haver a impugnação dentro da execução por uma simples petição, no prazo, então, de 15 dias, contado da ciência do ato. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Havendo vício nesta fase, poderá o executado opor embargos por simples petição no prazo de 15 dias da prática do ato. Ciência, né? Enfim, nós temos então esse panorama aqui, tá? Bem interessante. Pois bem, meus amigos, então são outras duas hipóteses. Eu entendo que isso aqui nem né? Mas enfim, o legislador esqueceu de mexer, né? Porque eu entendo que a penhora e a avaliação são matéria de ordem pública, então não há necessidade de você embargar. Você pode provocar dentro da própria execução. Essa simples petição, ela tinha que ser feita dentro da execução, e não
pela oposição de embargos, tá? Mas enfim, não fui eu que inventei essa regra, né? Excesso de execução. Então, essa outra hipótese aqui, vou até mudar a cor dela, porque ela é muito comum. Muito comum o excesso de execução, né? Então, eu trouxe aqui um esquema, né, sobre excesso de execução. Deixa eu copiar aqui e colar. Eu esqueci de pôr no slide. Vou falar de excesso de execução. Bom, olha lá o excesso de execução. O que nós temos? Olha que interessante. Então, ó, haverá excesso de execução, então vai te autorizar você a opor os embargos, né? Então, se o exequente, né, obviamente, é a noção intuitiva, né, que você tem, né, do exequente, então pleitear a quantia superior, né, ao que está ali autorizado no título, né? Então, a execução, por exemplo, o título está lá no valor de 100 mil reais, o cara está executando 150, né? Então, aí o embargante, ele tem, então, alguns ônus argumentativos aqui importantes, tá? Que você precisa mentalizar. Deixa eu aumentar um pouco mais essa letra. Então, aqui, ó, ônus argumentativos, ó. O embargante declarará em petição inicial, na petição inicial dos embargos, então, o valor que ele entende correto. Já que ele está alegando excesso, mas peraí, ó, só alegar não basta, né, meu amigo? Alegar só não dá, né? Você tem que, então, provar. Você tem um ônus argumentativo. Então, apresentando então seu demonstrativo discriminado atualizado, então, do cálculo que você entende que é correto, né? Então, para você até mesmo poder contrapor, né? E propiciar o contraditório. Porque lembre-se, é uma ação que está sendo proposta pelo executado. Então, como qualquer ação, ele tem ônus argumentativo. Tudo aquilo que você alega numa ação, você tem que provar. Quem alega tem que provar. Quando você vai propor uma ação, se você alega qualquer coisa, você tem que demonstrar que você está alegando, sob pena da sua ação ser julgada improcedente, né? E olha que interessante que diz o código: se não tomar essa providência, ou seja, juntar um demonstrativo discriminado, né, do valor do débito, que o valor, e apontar qual o valor correto, então o juiz, na admissibilidade destes embargos, ele vai julgar totalmente improcedente, tá? Então, cuidado com esse ponto aqui, né, de amarração, que é extremamente importante, tá? Deixa eu achar um slide aqui, só um minuto. Que eu preciso de um esquema aqui para mostrar para vocês. Esperando aqui a carroça no meu computador. Não achei. Achei. De rescisório eu vou ter isso. Não tá aqui. Minha Nossa Senhora. Só um minuto, meus queridos. Não. É o seguinte. Achei. Não. Mas que coisa. É chato aqui. Bom. Achei esse esquema aqui que eu queria. Ó. Esse aqui é o esquema do procedimento de primeiro grau de jurisdição, né? Então, como eu disse para vocês, que os embargos, eles são natureza dele de ação, né? Se é uma ação própria, é uma ação de conhecimento. Ação de conhecimento normal. Então, se é uma ação de conhecimento, nós vamos ter petição inicial,
E nessa petição inicial, como estava sendo dito ali, então, se você alegar excesso de execução, você tem que trazer então essa memória de cálculo na petição inicial, certo? E se o juiz verificando, então, na admissibilidade, que é o próximo passo, ele verificando, então, que você não trouxe essa memória de cálculo, apontando qual é o valor correto, ele vai dar a admissibilidade negativa, aqui, ó, negativa, que é o indeferimento da petição inicial, tá? O deferimento liminar do mérito é quando aquela ação está indo contra precedente vinculante, tá? Então, cuidado com esses detalhes. Então, ele vai ser tratado como uma ação normal. Ação normal. Então, se não preencher, né, esses requisitos básicos, haverá um indeferimento da petição inicial. Não querem nem saber, tá? E o juiz também pode analisar se aquela pretensão do autor, né, nos embargos, você está indo contra um precedente vinculante. Se for o caso, né, de estar indo contra um precedente vinculante, então ele vai sair daqui, né, da petição, aqui da propositura da ação, e já vai direto para a sentença, então extinguindo, né, o procedimento de primeiro grau de jurisdição. Então, a admissibilidade negativa aqui, né, é bastante séria, tá? E se for né, uma admissibilidade positiva, aí nós vamos seguir um procedimento comum normal. Inclusive, né, não está vedada a realização de audiência de mediação e conciliação, vai ter um prazo de defesa, né, logo a seguir, a fase organizatória, fase probatória, por exemplo, ele alegou, por exemplo, vício no título com relação o título é fraudado, ou a assinatura é falsa, então tem que ter prova pericial, necessário perícia aqui, né? Então, vai ter que ter essa fase probatória. Pode haver testemunha também, e depois o juiz vai proferir uma sentença para saber se aqueles embargos procedem ou não, tá? Então, isso aqui é o processo de conhecimento, chamado procedimento comum, né, de primeiro grau de jurisdição. Então, como qualquer ação, ele começa com uma petição inicial, tá? Então, como a gente estava falando aqui, o excesso de execução, né, que é a matéria alegada aqui, né? Então, ele tem esse ônus argumentativo, tá? Pode ser alegado também como excesso de execução, né, se está recaindo sobre coisa diversa daquela declarada no título, né? Então, também há essa possibilidade, né? Então, aqui no sistema, tá? Então, uma ideia de correlação, né? Se faltando correlação entre o que está no título e o que está sendo objeto de execução, há um excesso de execução também. Então, é interessante que o CPC está discriminando o que é excesso de execução, né? E também, né, se for processar de forma diferente daquilo que está determinado no título, né, também configura excesso de execução. Aquela ideia da exceção do contrato não cumprido, né, se o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. Então, isso aqui nada mais é do que a exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. Também configura, olha que interessante, também configura excesso de execução, né? E se tiver alguma condição, né, se o exequente não prova, né, a realização daquela condição, né? Então, aquelas obrigações condicionais, né? Eu vou doar um bem se, né, você passar no vestibular, né? Então, a condição, né, suspensiva, né? Então, também tem que ter operado, né, para que seja passível de execução. E se essa condição não operar, não cabe a execução, né? Então, excesso de execução, percebam, né? Então, também são matérias passíveis de serem embargadas, né? Bom, ainda, outra hipótese, né, de cabimento de execução, número 6, fala em cumulação indevida de execução, né? Então, aqui nós estamos diante de um desrespeito aos requisitos para acumulação de execuções. Então, por exemplo, a identidade, né, do executado, identidade, ou seja, tem que ser o mesmo executado, mesmo procedimento, mesmo objeto de execução. Então, se você tiver diante os requisitos, então, para você acumular uma execução, tem que ter, então, essa identidade de quem são os executados. Deixa eu pôr aqui. Tem
um esquema aqui para... Olha que interessante esse esquema. É possível acumular execuções? Sim, é possível. Eu propor mais de uma execução contra o mesmo devedor? Sim, é possível. Desde que, né, então, sejam os mesmos executados, ok? Né? O mesmo órgão jurisdicional seja competente para o procedimento de julgamento daquelas execuções. Então, por exemplo, o cara me deve um cheque, o cara me deve uma nota promissória, né? Tem um contrato, então é o mesmo executado, é o mesmo devedor. Né? Os títulos são diferentes, né? Mas o procedimento para execução deles é idêntico, e o órgão jurisdicional para julgar é o mesmo para operar aquela execução. Né? Então, ou então é vários cheques, eu quero executar vários cheques, eu quero executar, além dos cheques, uma nota promissória. Então, para que eu vou propor várias execuções? Eu proponho uma execução só, já que é contra o mesmo exequente, proponho uma só execução, é o mesmo procedimento, uma execução por quantia, fundada em título extrajudicial, perfeito. Então, uma ação só, acumulando execuções. Né? Então, é perfeitamente possível. O que está dizendo aqui é o seguinte: é possível os embargos se houver uma acumulação indevida de execuções. Então, o cara está usando ali uma execução de um título judicial com relação ao título extrajudicial. Então, tem dois tipos de títulos ali de naturezas distintas. Naturezas distintas. Então, não cabe acumulação. Né? Pois não? Não, era isso que eu ia perguntar, Murilo, se no caso de um título extrajudicial e um título judicial, no caso aí não entraria dentro daquela questão. Não cabe, porque o procedimento é diferente, né? Aqui, não é idêntico. Não, entendi. Então, por isso você não falou cabe. agora, obrigada. Imagino. Então, essa é uma outra possibilidade, acumulação indevida de execuções, tá? Bom, a outra hipótese aqui bastante interessante, os famosos, né, embargos por retenção de benfeitorias necessárias ou benfeitorias úteis, né, no caso de execução para entrega de coisa certa. Bom, os embargos, né, então, por retenção de benfeitorias úteis ou necessárias, vocês vão se lembrar lá do direito dos direitos reais, né, as benfeitorias úteis e necessárias, elas devem ser indenizadas. Né? Então, caso tenha o exequente entrado com uma ação de execução de entrega de coisa, então ele está buscando ali, por exemplo, uma emissão na posse, mas o executado ele fez, ele gastou ali com benfeitorias, por exemplo, necessárias, né? O teto estava caindo, o muro estava caindo, sei lá. Né? Por exemplo, aquela tempestade que deu ontem, aqui no meu condomínio, deu um regaço aqui, teve um monte de despesas, né? Então, é bastante interessante, né? Então, aqui nos embargos de retenção vitorista, você tem que mentalizar o seguinte, se o fundamento foi isso. O exequente, né? Então, ele pode buscar ali, então, a compensação do valor, né, das benfeitorias com o valor dos frutos, né, ou dos danos devidos pelo executado. Então, ou então ele pode pedir para ser emitido na posse da coisa, desde que ele preste então uma caução suficiente, né, depositada ali a quantia pelas benfeitorias que foram feitas, né, pelo executado, né. Então, ou ele pede, então, ou ele pede a compensação, né, do valor da execução, ou então ele presta ali uma caução, né? Então, para indenizar pela realização daquelas benfeitorias, tá? Então, o exequente ali, né, que no caso é embargado, né, então ele pode pedir a compensação do seu valor, né, o valor da execução, para serem compensado com os valores que foram gastos naquela realização daquela benfeitoria, né? Então,
pode haver uma divergência de valores, né? Então, quanto que custou aquela benfeitoria útil ou necessária, né? Os reparos a serem feitos. Então, às vezes, o juiz vai ter que nomear alguém, né? Um perito, né? Para apurar os valores, né? Então, pode ser um procedimento ali, às vezes, talvez um pouco custoso, né? Então, mas o que você tem que mentalizar aqui é o seguinte: o executado, numa entrega de um bem, então ele pode se opor. Pode falar o seguinte: não, peraí, eu não vou te entregar esse bem, não. Eu tive despesas aqui, com benfeitorias úteis ou benfeitorias necessárias. Eu tenho que ser indenizado. Eu tenho direito de ser indenizado. Por exemplo, possuidor de boa-fé, né, e tal. Então, ele tem o direito de ser indenizado. Então, se ele tem o direito de ser indenizado, ele não é obrigado a entregar o bem antes de ser indenizado, ou antes de ter a compensação, né? Então, esse é o grande ponto de amarração aqui, tá? Então, aí o que ele pode fazer? Embargar, entrar com embargo de execução por retenção, né, das benfeitorias úteis ou necessárias, tá? Então, é possível que isso ocorra. Tudo bem? E a última hipótese, né, que é a 8, a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Então, a incompetência do juízo, né, o juízo incompetente, é aquele que não tem atribuição legal, atribuição constitucional para julgar determinada demanda, né? Lembrando que na execução, nós estamos falando de execução por quantia, fundada em título extrajudicial. Olha o que nós estamos falando aqui. E a competência, né, então, é o que delimita para onde que vai a sua petição inicial. Então, a competência é o seguinte: domicílio do réu, do devedor, domicílio do executado, ou domicílio dos bens, né? Então, e se ele tiver domicílio incerto, né? Então, aí pode ser no domicílio do autor, do exequente. Então, a possibilidade aqui que nós temos é, então, de você alegar os embargos de execução, então, se você verificar que o juízo é absolutamente incompetente, tá? Então, esses casos que eu disse, a execução deve tramitar ou no juízo do domicílio do devedor, ou dos bens, né, ou no do exequente, então isso aqui é competência territorial. Competência territorial é relativo. É territorial. E a competência absoluta? A absoluta vai ser a funcional, que, por exemplo, o juiz da execução que julga os embargos, material, em razão da matéria, por exemplo, uma vara de família vai julgar as ações de execução de alimentos, né? Ou em razão da pessoa. Por exemplo, a pessoa jurídica de direito público, né? Tem as varas da Fazenda Pública, contra a União, vai para a Justiça Federal, né? Contra, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, eles têm direito da execução tramitar perante a Justiça Federal. Agora, se for o Banco do Brasil, vai ser na Justiça Estadual. Então, é um caso de competência absoluta, né? Bastante interessante, tá? Essa alegação dessas matérias são pouco comuns, não são tão comuns, não, tá? E como eu estava dizendo, né, o 9 aqui, a hipótese número 9, abre a possibilidade, então, de você alegar qualquer matéria, né? Então, porque a cognição dos embargos é ampla, então qualquer matéria pode ser alegada aqui, né, como matéria defensiva. Por exemplo, o que você pode alegar como matéria defensiva? Pagamento, compensação, prescrição, um preenchimento abusivo do título. Às vezes estava lá a nota promissória em branco, né? E você vê lá que as canetas estão com tintas diferentes, cores diferentes, né? Então, que denota que houve preenchimento a posteriori, né? Outra coisa, você pode fazer defesa processual, né? Impugnar a gratuidade da justiça, se tivesse concedida.
impugnação do valor da causa também, litispendência, né? Então, coisa julgada, né? Se for o caso, se você já tiver discutido isso, uma outra ação, é possível você entrar com uma ação de impugnação autônoma, uma ação declaratória, por exemplo, uma ação anulatória. Então, qualquer matéria você pode alegar, que seja prejudicial ao andamento da, da execução, né? Então, isso aqui são só alguns exemplos, né, para você mentalizar, tá? Bom, e como eu estava dizendo a vocês, né, o procedimento dos embargos, como ele tem uma natureza de ação, ele vai ser tratado como uma ação normal. Então, nós vamos seguir esse procedimento comum aqui, né, normalmente. Né? Então, como qualquer ação tem que seguir o artigo 319 do CPC, na propositura da ação, né? Então, tem que ter endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos jurídicos, pedido e os requerimentos, né? Então, porque é uma ação de conhecimento. Né? Então, vai usar tudo que está lá no 319, né? Então, e depois vai para o juiz fazer a admissibilidade, né, dos embargos. Então, o juiz ele pode inadmitir, né, como eu até comentei com vocês, né? Então, por exemplo, uma hipótese de rejeição dos embargos é a questão da tempestividade. Nós estávamos comentando ali, né, que ele tem um prazo aqui, ó, cadê? Esse procedimento aqui. Ele tem 15 dias, lembra que nós estávamos falando? 15 dias para embargar. Se ele perder esse prazo, ele não vai poder embargar. Então, imagina que ele tenha embargado no 17º dia, 16º dia, e não no 15º. Então, o juiz aqui na admissibilidade, né, dos embargos, ele vai rejeitar por intempestividade, né? Então, esse é um ponto também que acontece muito, né? Então, é bastante interessante, né? Então, também cabe, né? Então, no caso de inépcia da petição inicial, também cabe o julgamento de liminar de improcedência, como eu estava falando, né? Caso a pretensão então seja contrária a uma súmula do STJ, súmula do STF, né? Tem muitas súmulas do STJ no âmbito da execução. Então, qualquer precedente vinculante, né? Então, até se vocês tiverem interesse, seria interessante vocês reverem as aulas, né, que vocês tiveram no semestre passado sobre precedentes. Eu tenho lá no YouTube uma playlist muito interessante que fala sobre precedentes, é exclusivo de precedentes, tem 4 aulas lá sobre precedentes. Então, porque o 927 do Código de Processo Civil fala dos precedentes vinculantes, que são decisões tomadas principalmente pelo STF e STJ, é possível também que seja o TJ, TRF, que, se proferidos por esses tribunais, o sistema de precedentes vinculantes, então, vai vincular todo o organograma do judiciário, toda a base do judiciário. Então, os juízes, na primeira instância, verificar qualquer ação, inclusive embargos de execução, que vão contra algum precedente vinculante, então essa ação tem que ser julgada liminarmente improcedente. É o artigo 332 do Código de Processo Civil. Coloquei aqui, ó, deferimento liminar do mérito. Então, o juiz vai sair daqui da petição inicial e vai direto para sentença, né? E uma sentença julgando o mérito dos embargos. Esses embargos estão sendo julgados improcedentes justamente porque estão indo contra precedente vinculante. Então, esse é o grande ponto que você precisa mentalizar, né? Ainda, né, é possível também, né, que os embargos sejam protelatórios, né, que é um exercício abusivo, né, obviamente, do direito de embargar, né, então, sem uma fundamentação séria. Então, nós vamos ter a litigância de má-fé, né, obviamente, né? Então, é bastante interessante. Então, há uma condenação, há uma possibilidade de você ter embargos protelatórios e isso configura a litigância de má-fé, né? E um ponto que a gente precisa, então, deixar claro, né, que todo, então, esse procedimento que vocês estudaram lá no terceiro período, né, então, lá no processo 1, todo ele vai ser seguido, então, né, então, e se for necessário, então, realização de produção de provas orais, vai ser marcada uma audiência de instrução e julgamento, eu coloquei aqui, a instrução e julgamento, né, se for, por exemplo, questionando a idoneidade do título, se o título foi adulterado, se o título foi rasurado,
ou houve falsificação de assinatura, então vai ser necessário então uma perícia, né? Então vai acontecer tudo aqui nessa fase probatória, né? E depois, né, de totalmente instruído esse processo de conhecimento, aí nós vamos para sentença, tá? E um ponto de amarração, meus amigos, que é bastante importante, é o chamado efeito suspensivo dos embargos, porque os embargos nesta feição, né, que a gente estuda, os embargos de execução não têm efeito suspensivo automático, porque não é necessário você prestar uma garantia em juízo para embargar. Porque antes, me acompanhe, antes para você exercer o seu direito de embargos, né, você precisava prestar uma garantia antes do processo, uma garantia em juízo. Né? Ou seja, pela penhora, um depósito de dinheiro em juízo, né? Uma prestação de uma caução idônea, né? Então, que é a lógica que nós falamos lá na execução fiscal. Lá na execução fiscal, para você embargar, você precisa garantir o juízo. Garantindo o juízo, você pode embargar. E aí você vai ter um benefício. Como o juízo está garantido, tem efeito suspensivo automático lá na execução fiscal. Era assim que funcionava aqui na execução comum. Para eu poder embargar, eu tinha que garantir e embargando, então, com a devida garantia, suspendia o andamento da execução. A execução ficava parada. Hoje, na execução comum, eu posso embargar sem prestar garantia. Só que os embargos não têm efeito suspensivo. Esse é o grande ponto, né? Então, se eu quiser a atribuição de efeito suspensivo, eu vou ter que pedir para o juiz. Pedir para o juiz atribuir o efeito suspensivo. Né? Então tem que ter um requerimento expresso do embargante. Ele tem que demonstrar o perigo de dano irreparável, difícil de reparação, os requisitos da tutela provisória. Então, tem que convencer o magistrado de que ele precisa suspender o andamento da execução, porque pode causar, né, ao executado um prejuízo grave ou difícil de reparação. Requisitos da tutela provisória. E trabalhar também com o juízo de probabilidade, né? É o juízo de probabilidade e o perigo de dano, tá? E não basta isso. Não basta ele pedir. Não basta ele demonstrar os requisitos da tutela provisória. Ele também precisa garantir a execução. Então, com a oferta de um bem à penhora, ou com a prestação de depositando dinheiro em juízo, né, ou prestando uma caução idônea, né, uma caução real ou fidejussória, né? Então, prestando a devida garantia ao juízo, aí sim o juiz estará autorizado a, se for o caso, suspender o andamento da execução. Só que é curioso que o que significa suspender a execução? Né? Significa o seguinte, meus amigos. Olha só. Lá na execução por quantia por título extrajudicial. Né? O que nós temos? Então eu coloquei, nós temos essas fases aí. Né? Um minutinho que meu computador tá uma carroça. Tristeza. Ó. Então, a execução tá andando. Tá andando. Né? Você embargou aqui, ó, nessa fase postulatória, né? Você embargou, não importa. A execução continua andando. Aí você conseguiu efeito suspensivo. A execução vai parar aqui? Não. A execução continua andando. Continua andando. Mas atribuiu efeito suspensivo, a execução continua andando? Sim. A execução vai parar aqui, ó. Aqui ela para. Entendeu? Então, mesmo se você tiver... Gente, eu não compartilhei, né? Ô, anta. Desculpa. Tô falando aqui com o slide, sendo que eu tirei o slide. Compartilhou. Voltando, então, à explicação. Me desculpe. Ó, esse aqui é o procedimento de primeiro grau, né? O procedimento, desculpe, da execução, né, por quantia. Então, você propôs o executado. Desculpa, o exequente. Para a execução, você tem aqui o prazo de embargo de 15 dias.
Você embargando, não vai suspender a execução, certo? Aí, mesmo que você consiga o efeito suspensivo, que eu estava dizendo, mesmo que você consiga o efeito suspensivo, a execução vai continuar andando. É isso que eu estava fazendo aqui, ó. Era isso que eu estava fazendo com a seta. A execução continua andando, andando e vai parar aqui. Aqui que ela para, na fase propriatória. Então não vai, quando se fala atribuir efeito suspensivo aos embargos da execução. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, não vai impedir a penhora. Até porque você tem que garantir a execução, né? Geralmente se garante com a penhora. Não vai impedir a avaliação. O que vai impedir é isso aqui, ó, a concretização de atos de expropriação. Isso aqui está barrado. Se for atribuído efeito suspensivo, tá? Atribuindo efeito suspensivo, então você para aqui. Para aqui, tá? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa mentalizar, tá? Então, e para você garantir o juízo, então, por penhora, depósito ou calção, tá? E por que não para a execução, né? Só vai parar até um determinado momento. Porque parte do pressuposto que o credor tem razão, o credor está munido com o título executivo e a execução se desenvolve em proveito dele, né? Então, o embargante que lute, né? Para suspender essa execução, tá? Agora, cuidado, e na execução fiscal? Lá na execução fiscal é diferente. Para você embargar, você precisa garantir o juízo. Então é um pré-requisito para você poder embargar. Então você garante lá com penhora, depósito ou calção. Então, e você prestando a calção, depositando dinheiro em juízo ou indicando bem a penhora, você vai poder embargar e aí automaticamente a execução está parada. Tá? Então lá o efeito suspensivo é automático. Aqui, na execução normal, né, do CPC, por quantia, fundada em título extrajudicial do CPC, eu preciso convencer o juiz, né, demonstrando então os requisitos da tutela provisória e fazendo o requerimento expresso. Não há mais a concessão de ofício do efeito suspensivo. É mais uma regra que afirma aquilo que eu te disse lá no início das nossas aulas. Eu te falei que parte do pressuposto que o credor tem razão, porque o credor está munido com o título. Então, até aqui, se o devedor quer embargar, o ônus é todo dele. Reparem, ele tem que fazer o requerimento expresso, ele tem que demonstrar os requisitos da tutela provisória e tem que garantir o juízo. Então, e mesmo assim, vai parar aqui, ó. Vai vir até aqui só. Né? Então vai penhorar, vai avaliar, o processo vai continuar andando, normal. Só vai impedir a expropriação. Né? Então, para você ver o tanto que o sistema trabalha em prol do credor. Do credor. Tá bom? Então era isso, meus amigos. Alguma dúvida? É bem simples, o procedimento é simples, não tem muita dificuldade não. A questão é você se lembrar, né? Aí nós trabalhamos muito lá no terceiro período, né? Lá no processo 1, que aí aqui que é o grande ponto, né? Como que os embargos vão se desenvolver? Vai passar por todas essas fases aqui que nós estudamos lá no processo 1, né? Então, fase postulatória, que é essa aqui, que pega a petição inicial até a defesa, é a fase postulatória no processo de conhecimento. Depois tem uma fase organizatória, uma fase intermediária, que faz a admissibilidade das provas, verifica os processos em condição de desenvolvimento regular, né? Depois uma fase probatória, se ela for necessária, e sentença, tá? Então, os embargos, eles vão seguir, por ser uma ação de conhecimento, então eles vão seguir essa lógica aqui normal, tá? Então, a grande questão, né, é a causa de pedido dos embargos, que é uma dessas aqui, né? E essas causas, a causa de pedir, ela vai ser prejudicial, ela vai afetar o andamento da execução. Então, só se fala em embargos também se for para afetar a execução, né? É uma ação referencial, ela faz referência a uma outra ação, né? Então, por isso que a gente chama de prejudicial, tá? Que ela faz uma relação de prejudicialidade entre o julgamento dos embargos com o andamento da execução.
Beleza, meus amigos? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.